Olá, bora ler a Bíblia hoje, continuando nossa leitura pelo Evangelho de Lucas. Tem sido um aprendizado muito bom, essas reflexões, com particularidades que o Senhor tem falado e tem trazido, tem chamado a nossa atenção. Vimos o capítulo 3, eu não sei se eu deixei no último vídeo, tarefa de casa, você lê a genealogia de Jesus, nos últimos versículos do capítulo 3, mas se não, leia. É importante. E hoje nós vamos falar do capítulo 4, um evento muito conhecido na vida de Jesus, que foi quando ele foi tentado no deserto, Nós vimos no capítulo 3 que Jesus já estava com idade adulta, já tinha atingido os 30 anos e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E em seguida, o Evangelho de Lucas registra esse evento da tentação de Jesus lá no deserto. E eu vou chamar sua atenção para 3 pontos. Jesus foi tentado em 3 áreas diferentes, no desejo da carne, com relação à fome. Ele foi desafiado com relação a poder, tendo em vista que ele estava ali, mesmo sendo Deus, ele estava ali desprovido de qualquer autoridade, sozinho no deserto. E depois com relação à insubmissão. Satanás quer porque quer que ele desobedeça a Deus e não cumpra a sua vontade. Então, sobre esses 3 pontos eu queria conversar com você: os desejos da carne, poder e insubmissão. E vamos ler para que a gente possa compreender melhor essa passagem. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Nesse texto introdutório, eu queria te chamar a atenção para a frase que diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Foi o próprio Deus que colocou Jesus nessa situação. Jesus vai ao deserto e fica 40 dias e 40 noites jejuando. E esse período de jejum, ele estava servindo para preparar Jesus para a grande missão que viria adiante, que seria o seu ministério. Ele é um período de preparo, um período de fortalecimento espiritual para esse ministério que viria. E esse período ele já começa assim, Esse ministério ele já se inicia com grandes desafios. E é interessante que Deus coloca esses desafios na vida de Jesus e o próprio Deus coloca esses desafios nas nossas vidas também, para que nós possamos entender a existência do mal nas nossas vidas, para que nós possamos entender quem é o príncipe desse mundo. Não se iluda, esse mundo ele não é governado por Deus, esse mundo não é governado por Jesus. Quando eu digo governado, eu digo num sentido de um governo abaixo do céu. Não sei se você está me entendendo, porque nós sabemos que Deus é todo-poderoso e tudo acontece debaixo da permissão dele. Porém, nós, seres humanos, aqui dessa terra, generalizando, nós não vivemos como se Deus fosse o nosso governante. Acaba que o pecado, ele nos escravizou e Satanás é o governante desse mundo. Satanás é quem dita a sociedade, o que passa a ser certo, o que passa a ser errado. Eu tenho dito muito essa frase ultimamente, que o certo virou errado e o errado virou certo. Será que a vontade de Deus disso ter acontecido? É da permissão dele, mas não de sua vontade. O inimigo ele tem distorcido as coisas. Ele tem reinado nesse mundo com suas ideias, com seus planos, atacando pessoas fracas e frágeis e dando a essas pessoas aquilo que ele nem tem para dar, mas através da sua mentira ele acaba dando corda para a própria pessoa se enforcar.
Aqui nós veremos o exemplo do que ele fez com Jesus. Mas Jesus, como homem, não pecou em um só instante. Mas Satanás usa dessas mesmas artimanhas para nos fazer tropeçar, para nos fazer ceder. E vamos continuar a leitura para a gente identificar melhor. No verso 3 diz assim: Então o diabo lhe disse: Se você é filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Olha só, se você é filho de Deus. Ele já começa testando a identidade de Jesus. E muitas vezes esses testes aparecem nas nossas vidas. Nós temos certeza de quem nós somos. Mas se um chega perto da gente e diz, eu duvido, pronto, era o que precisava, né? Eu duvido tu fazer isso. Eu duvido tu ter coragem. Pronto, aí coçou, é o que precisava pra gente querer mostrar, pra gente querer provar. Mas eu te pergunto, precisa a gente provar alguma coisa para Deus? Deus conhece quem você é? Deus conhece a tua intenção? Deus conhece os teus planos? Deus conhece o que tem no teu coração? Isso nos basta. Não precisamos provar nada para ninguém. Nós precisamos sim ter uma vida reta, santa, de bons testemunhos para o próximo. Mas provar somente para Deus. E Ele conhece o nosso coração. Amém? Mas olha que curioso a resposta de Jesus. Ele diz no verso 4, as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Olha só, Jesus, ele usa a Bíblia para responder Satanás. Olha como é importante. Ah, Francisca, por que você diz a Bíblia? Porque ele diz, as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. E de fato nós vemos essa passagem nos Salmos, em alguns textos do Antigo Testamento. E Jesus, como sendo a própria palavra, o Filho de Deus, ele usa a palavra para atacar o inimigo, né? E nós também devemos usar a palavra para atacar o inimigo. Nos momentos em que nos sentimos sós, nos momentos que nos sentimos tentados, nos momentos que nos sentimos em dificuldade, nos momentos que nos sentimos abandonados. É importante que nós conheçamos a palavra para entender qual texto vai nos ajudar naquele momento, para declarar a quem nós servimos, o Deus que nós servimos, para clamar ao nosso Deus os pedidos corretos, aquilo que nós sabemos que é da vontade de Deus. É importante conhecer a palavra para que nós possamos nos defender do inimigo usando essa palavra. Amém? E esse primeiro ponto, que é onde Satanás atacou Jesus. Jesus estava com 40 dias e 40 noites sem comer. E ele vai atacar justo nesse ponto, no ponto da fome. Mas Jesus não era Deus? Sim, mas ele também era homem. E ele sentia fome, frio, tristeza, dor. E ele sente fome e Satanás vai atacar nesse ponto. No ponto onde Jesus tinha necessidade. E saiba que Satanás também ataca com a gente dessa maneira. No ponto onde nós sentimos necessidade. Naquele aspecto, naquele lugar que brilha aos nossos olhos. E nós sempre temos uma brecha no nosso muro, na nossa cerca. Nós precisamos estar atentos para onde é essa brecha, onde nós temos mais vulnerabilidade. Precisamos estar atentos para que o inimigo não venha de forma sutil e até justificável. Poxa, Jesus, tu tá com fome, tu tem poder, transforma essas pedras em pão. Eu sei que tu pode fazer isso. Então o inimigo vai usar de questões aparentemente lícitas, justificáveis, para nos fazer pecar. Jesus poderia sim, mas aquele não era o momento. Ele estava com um propósito, e esse propósito deveria ser cumprido até o final. Vamos continuar para o segundo ponto, onde Satanás ataca Jesus com relação ao poder. Olha só, no verso 5 diz assim, aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim
e me adorar. Olha só, Satanás vai mostrar para Jesus todas as grandezas, todas as riquezas. E o fedorento ainda mente. Olha o que ele diz aqui. Pois tudo isso me foi dado. Quem que deu alguma coisa para ele? Às vezes a gente pensa, né? Que ele domina, que ele é dono de alguma coisa. Ele tá aqui nesse mundo. Ele reina sobre a maioria dos pensamentos desse mundo. Mas ele não é dono de nada. Quem criou todas as coisas? Por acaso Deus delegou alguma coisa para ele? Né? Então ele mente dizendo, olha, isso tudo aqui me foi dado. E se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, eu vou dar tudo isso para você. Meus irmãos, quantas pessoas têm acreditado nessa frase? Quantas pessoas têm se ajoelhado diante de Satanás com o objetivo de ter poder e riqueza, de ter dinheiro, de ter status, de ter visibilidade? Pessoas que têm olhado apenas para essa nossa vidinha aqui, essa nossa vidinha curta, de 80, 90 anos, sem olhar para a eternidade, sem saber, sem pensar, sem se preocupar com como vamos viver depois da morte. Vai ser uma vida eterna depois da morte, mas dependendo do que você viveu aqui, como você viveu aqui, das suas escolhas aqui, você pode ir para um lugar muito bom ou muito ruim. Né? Então, todos os dias nós vamos ter desafios. Todos os dias nós vamos ter Satanás no nosso ouvido, pedindo pra gente usar de um poder que a gente tem de transformar pedras em pão. Todos os dias ele vai estar no nosso ouvido, nos oferecendo facilidade, nos oferecendo coisas agradáveis que nos vão trazer status e poder a um custo aparentemente simples de se ajoelhar e adorá-lo. Mas ao final, esse custo, ele vai ser a tua vida, vai ser a vida da tua família, que muitas vezes vai ser influenciada pelo teu estilo de vida. Nós precisamos ter muita atenção. O pecado que eu cometo, ele não prejudica só a mim. Ele respinga em muitas pessoas, principalmente as mais próximas a mim. Mas vamos ao terceiro ponto, que foi a insubmissão. Eu tenho que falar sobre o que Jesus respondeu quando Satanás pediu para ele adorá-lo. No verso 8, Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Jesus, mais uma vez, utiliza da palavra de Deus para rebater o inimigo. E o terceiro ponto, insubmissão, a partir do verso 9. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Gente, Satanás é muito astuto. Ele é muito sagaz. Ele viu Jesus respondendo 2 vezes com as Escrituras Sagradas. Lembra? Quando ele disse para Jesus transformar pedra em pão, Jesus responde com um texto sagrado de que o ser humano não vive só de pão. Quando ele diz para Jesus adorá-lo, que Jesus ia dar todo o reino para ele, Jesus responde com as Escrituras Sagradas: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Aí o que Satanás faz? Vem cá, Jesus, tu quer brigar na base das Escrituras Sagradas? Pois tá bom, eu vou usar as Escrituras Sagradas também. As Escrituras Sagradas dizem: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Portanto, Jesus, vamos lá, te joga daqui. Vocês viram? 2 coisas. Como Satanás é astuto. Quando ele viu que Jesus usou a palavra de Deus para rebatê-lo, ele diz: opa, então também vou usar a palavra de Deus aqui. Nós vamos trabalhar em cima da palavra. Estou falando de heresia, não. Estou falando de palavra de Deus que Satanás falou. Ele usou texto bíblico para convencer Jesus. E eu te pergunto, tu tem a Bíblia na tua cabeça decorada assim, igual Satanás tem? Meus irmãos, Satanás conhece a Bíblia de ponta a ponta e de cor.
conhece a palavra de Deus, conhece Deus mais do que eu e você juntos. E qual é a diferença dele para nós? Só tem uma. Só tem uma. Ele conhece, mas não obedece. A palavra de Deus diz que Satanás conhece, que Satanás teme e treme diante de Deus. Porém, mesmo conhecendo a palavra, mesmo falando a Bíblia de cor, na ponta da língua aqui, ele não obedece. Ele decidiu não obedecer. E aí? Eu e você? O que é que nós temos feito com a palavra de Deus? Primeiro, eu não vou nem não obedecer. A gente ao menos conhece? É um desafio, né? Um desafio ler a Bíblia todo dia. É triste, mas as igrejas estão cheias de pessoas que só vão lá bater o ponto dia de domingo, voltam para casa e têm uma vida normal durante a semana, sem nenhuma entrega a Deus. E as pessoas não conhecem a palavra, não se alimentam diariamente dessa palavra, não bebem, não têm sede pela palavra. As pessoas não conhecem. E depois, as que conhecem, obedecem? Porque como eu vou obedecer se eu não conheço, né? Primeiro ponto, eu tenho que conhecer. E depois, colocar em prática. Obedecer, cumprir, saber quem é o nosso Deus e servi-lo da melhor forma possível. A nossa diferença para Satanás é só essa. Ele não decidiu obedecer. E você? Tá obedecendo? Se não, imagine de que lado você está. Pense bem. E aí, Jesus responde: as Escrituras Sagradas afirmam, verso 12, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Olha só, Jesus sempre ali na palavra, né? E Satanás, com toda a astúcia, na última tentativa, ele também usa a palavra, né? Então, fica essa reflexão para nós aqui. E para encerrar, no verso 13, diz assim: quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. E é assim que acontece com a gente também. Ele vai tentar nos derrubar de todas as maneiras, meus irmãos. Na nossa área financeira, na nossa área sentimental, emocional, psicologicamente falando, na nossa estrutura física, na nossa saúde, nos nossos filhos. Você, pai e mãe, cuidado, viu? Nos nossos filhos, né? O inimigo, ele tem mirado muito nos alicerces da família, né? Por isso é importante que nós estejamos firmes em oração, aprendendo e ensinando aos nossos filhos. O inimigo, ele tem usado várias áreas. Não, esqueci a palavra que eu ia usar, mas é notório que ele tem usado a tecnologia para alcançar o coração dos nossos filhos através de uma tela de celular. Os nossos filhos têm acesso ao mundo inteiro, né? Coisas que às vezes a gente nem sabe, né? Coisas que a gente nem imagina que acontece dentro de uma tela de celular. Mas ele ataca de todas as maneiras. E eu quero te falar que muitas vezes o inimigo, ele não vem com 2 chifrinhos, um rabo e um cetro na mão. Ele vem disfarçado de algo muito sutil, de algo até fofinho, sabe? De algo que eu digo, não, mas não tem nada a ver. Mas é só dessa vez. Eu não tô prejudicando ninguém, sabe? Cuidado. Cuidado com essas falas. Cuidado com ninguém tá vendo. Cuidado com é pouca coisa. Cuidado com é só dessa vez. Isso é muito complicado, né? A gente precisa abrir os nossos ouvidos para esse tipo de coisa. Hoje são 13 de outubro. Nós estamos próximos a uma data muito comemorada no mundo todo, sobretudo no Brasil, o Halloween, dia 31 de outubro. E eu peço que você se informe sobre esse evento. Pesquise o que é que comemora o Halloween. O Halloween celebra o quê? Mesmo que você nunca tenha visto uma festa de Halloween, pesquise. Mas se você já viu, certamente você já viu monstros, bruxas, escuridão,
teia de aranha, sabe? Trevas. Você não já viu isso? Ah, Francisca, mas é tão fofinho, eu enfeito meus filhos, eles vão pedir doces. Nossa, não tem nada a ver, é uma celebração, sabe? Não tem nada a ver aí. O que é que você está celebrando? O que você está colocando sobre o seu filho? Quais são as palavras que o seu filho fala? Doce ou travessura? Veja, né? O mundo espiritual, eu não gosto de espiritualizar as coisas, tá? Eu sou uma pessoa, assim, um pouco cética, né? E nem devo ser. Mas o mundo espiritual existe. E a gente não consegue vê-lo. Mas ele existe. E Satanás, ele não está no inferno. Tem gente que diz que Satanás está no inferno. Não, ele está aqui, nesse mundo. Lá em Apocalipse, se você estudar, você vai ver que ele vai ser lançado no inferno. Mas ele ainda não está no inferno. E não é ele sozinho. É uma legião de anjos que caíram com ele. Então, o trabalho deles é esse. Ele já sabe que está condenado ao inferno. Ele quer levar o máximo de pessoas com ele, né? E são nessas coisas sutis, sabe? Nessas coisas delicadas. Nessas coisas que já nos acostumamos. Que já entraram no nosso calendário. Que a sociedade faz assim de forma normal. Peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos espirituais para as coisas que não agradam a Deus. Porque o inimigo, ele tenta de todas as maneiras. E aqui, no último verso diz, ele foi embora por algum tempo. Ele volta, viu? Ele vai e volta, vai e volta. Porque ele está aqui. Ele é buscando alguém para derrubar todo o tempo. Reflita sobre isso, meu irmão. Isso é um assunto muito sério. Viu? Você precisa estar de joelho no chão, você precisa estar intercedendo pela sua família, pelos seus filhos, a todo momento, não só uma vez por dia. Você precisa estar em estado de oração, a todo momento conversando com Deus, clamando, pedindo proteção sobre a sua família. Eu oro para que o Senhor esteja revelando a nós onde a gente precisa abrir os nossos olhos e tapar os buraquinhos das brechas. Amém? Fica com Deus e até amanhã.